Bom, eu sou da área clínica, vou dar uma visão assim superficial e principalmente eu vou me deter um pouco mais nos tratamentos que a gente tem hoje em dia para tumor neuroendócrino. O tumor neuroendócrino realmente é um saco de gato, né? E cada vez a gente está conseguindo compartimentar e ver a doença melhor do que antigamente. Bom, como definição, é um grupo assim, realmente muito heterogêneo de tumores com uma diferenciação neuroendócrina e pode acometer qualquer órgão, tá? Desde o pulmão, a parte intestinal. Às vezes eles produzem aminas, hormônios, secretores, características semelhantes independente do órgão acometido. Muito frequentemente são bem diferenciados, com uma evolução indolente e um diagnóstico bem tardio. Pode ser associado à síndrome genética, o MEN 1, 2, 2A, 2B. E isso aqui é o mais importante, a mensagem que realmente é um tratamento que tem que ser multidisciplinar. O maior exemplo já é essa reunião de hoje, oncologista com vocês. E é lógico, obviamente, cirurgião, radioterapeuta, etc. Esses tumores neuroendócrinos derivam de células enterocromafins e células de Kuczynski e são definidamente distribuídos pelo corpo. As células têm vesículas secretórias, a cromogramina A principalmente, e isso aqui que é importante, eles 90% expressam receptores de somatostatina, são os pouco diferenciando, em geral, não expressos. Isso tem uma implicação, inclusive, terapêutica a nível de vocês, tratamento do Lutésio. Rapidamente a história, isso já tem mais de 100 anos, 110 anos, o termo carcinoide que não se usa mais, carcinoma similar a câncer, a descoberta da serotonina, em 1948, a evidência da serotonina em tumor carcinoma, e em 63 a classificação embriológica, e até hoje em dia, de vez em quando, alguém utiliza em tumor neuroendócrino, foregut, midgut e hindgut. A incidência, isso é interessante, ela aumentou tremendamente, mas existe um viés nessa situação do aumento da incidência. A incidência, os senhores veem aqui que ele deu um salto a partir do começo da década de 80, e na verdade o que acontece é um diagnóstico, são tumores mais diagnosticados. Eu faço parte dessa fase da medicina onde os tumores, o patologista nos dava o diagnóstico de carcinoma indiferenciado. E, na verdade, é um tumor neuroendócrino e com o surgimento da imunohistoquímica, e aí sim começaram a caracterizar melhores que não é um carcinoma indiferenciado, mas é um tumor neuroendócrino. Então aí deu um salto e a incidência aumentou com esse viés de provavelmente um diagnóstico muito mais frequente. Como os pacientes vivem muito, então a prevalência desses casos é muito grande. O paciente vive muitos anos, então tem muito paciente com portadores de tumor neuroendócrino. Então é a neoplasia mais comum do trato digestivo. Então é a segunda após câncer de colo retal. Então, realmente hoje em dia tem muito, porque é uma doença rara, mas como vive muito, a prevalência é alta. Então, assim, de uma forma didática, vou falar alguma coisinha de patologia, da avaliação do estadiamento e extensão da doença, dos tumores funcionantes, uma coisa de virologia, evitar, e aí depois eu foco no tratamento que a gente tem disponível para esses tumores. A classificação nova da Organização Mundial da Saúde, o termo carcinóide foi totalmente abolido, tá? Não existe mais aquele termo de tumor neuroendócrino benigno, isso foi abolido, todos eles são potencialmente malignos. A graduação, que eu já vou dizer um pouquinho mais adiante, pequenas células e grandes células quando o tumor é indiferenciado. Isso aqui é extremamente importante. A imunohistoquímica por o KI67, que é um antígeno que, em última análise, ele mensura as células que estão em proliferação, e isso aqui, a definição de graduação está muito baseada no antígeno no KI67, e hoje em dia, tanto a
a JCC, o ENETS, eles classificam os tumores neuroendócrinos em grau 1, grau 2, grau 3, também baseados na porcentagem de células que coram com a imunohistoquímica com KI67. Então, menos de 2% das células que estão em divisão são tumores bem diferenciados, de crescimento mais lento, e isso implica também no estudo terapêutico. O tumor neuroendócrino, antigamente chamado de carcinoma neuroendócrino, CG2, tumor neuroendócrino bem diferenciado, onde o KI67 entre 3% e 20%. E os carcinomas neuroendócrinos pouco diferenciados, com KI67 alto, proliferação alta, como o tumor de pequena célula de pulmão, que é um neuroendócrino, onde também implica num tratamento bem diferente. Essa aqui é a classificação mais nova, inclusive o ENETS utiliza, principalmente baseado no índice do KI67. Tem um número de mitoses também e outras coisas, mas esse número é importante. O grau baixo, G1, menos de 2% de KI67, intermediário de 3% a 20% e alto mais de 20%. Isso é muito importante para a comunidade de medicina nuclear, porque a opção terapêutica por um teste, provavelmente a Liz vai conversar, se baseia principalmente nesse baixo e às vezes intermediário e nunca nos KI67 altos, de alto grau, onde a resposta é ruim. Em relação à extensão da doença, a gente se baseia muito na JCC e eles fizeram uma certa fusão com a Sociedade Europeia de Tumor Neuroendócrino e eles, basicamente, todo tumor oncológico tem T1 e N0, né, onde se vê a extensão da doença através do estadiamento. Então, existe uma variedade, é muito parecido com a JCC e a classificação do ENETS. Então, isso aqui é simplesmente para mostrar que é válido o estádio 1, estádio 2, estádio 3, estádio 4, na classificação do ENETS, da classificação da JCC, mesma coisa, estádio 1, 2, 3, 4, e pior prognóstico, sobrevida muito pior, estádio 4 do estádio 1. E isso também é extremamente importante, como já assinalei anteriormente, o grau. Grau 1, sobrevida muito melhor do que grau 2 ou grau 3, baseado em mitose, no aspecto do histopatologista e principalmente no KI67. A gente tem que ver se há um tumor funcionante, a secreção hormonal está presente, a gente fala de diagnóstico clínico, tem diarreia, flushing, etc., confirmação por exames laboratoriais, 5-HIA, etc., cromogramina, serotonina, secreção de síndrome carcinóide, secreção de serotonina, calitrina, flushing, diarreia, broncoespasmo, e os tumores neuroendócrinos, principalmente funcionantes, o subinoma, procurânoma, etc. Classificação virológica, aquilo que eu já falei, o FORGUT, MICGUT, INGUT, que não se usa correntemente hoje em dia, e a hereditária, onde se tem principalmente as síndromes NEM1, NEM2A e NEM2B. O que a gente tem disponível para tratar sintomaticamente os tumores funcionantes são análises da somatostatina, onde deu um bloqueio nos receptores e para de secretar a secreção. Eu não trouxe aqui, mas nitidamente aumentou a sobrevida dos pacientes com o advento da somatostatina. Mas não porque houve redução tumoral e o paciente vive mais, mas principalmente o paciente ele morre menos das consequências da síndrome da secreção, insuficiência cardíaca, síndromes carcinoides fatais e etc. Então, existe um aumento da sobrevida com o advento da somatostatina. Então, o foco da exposição que eu vou a vocês é mostrar simplesmente alguns princípios de tratamento e o que está acontecendo hoje em dia nos últimos 2, 3 anos. Tá? Tratamento, eu vou começar aqui por baixo. É uma doença muito heterogênea, mas é extremamente heterogênea. A gente tem que vestir o terno para aquele paciente, porque existem vários fatores na mesma doença, o mesmo nome de doença, existem vários fatores onde a gente tem que ter conhecimento, experiência, vivência para
personificar o tratamento para aquele paciente, sintoma, extensão de doença, etc. Então, no tratamento existe a inclusão de uma cirurgia, desde quando o tumor está inicial, cirurgia loco-regional, cirurgia citoredutora, hepatectomia, tumorectomia, embolizações hepáticas, radioablação por radiofrequência, tratamento sistêmico com análise da somatostatina, quimioterapia. A gente fala, não, é uma porcaria de quimioterapia, não, vocês vão ver mais para frente. Terapia-alvo, esse é o futuro que está se desfrontando daqui para frente. E, como eu falei, é uma doença heterogênea e falta uma padronização de tratamento, e a gente tem que saber qual o tratamento para aquele determinado paciente. Para a gente padronizar algum tratamento, a gente precisa de estudos de fase 3. E isso, ainda bem que estão surgindo. Nos últimos 3 anos, vários estudos de fase 3 de tumor do endócrino apareceram. Eu vou citar algum deles, usar alguns deles, para a gente ver qual é o avanço que nós estamos tendo. Então, análise da somatostatina, terapia-alvo e um pouquinho de terapia. Então, eu vou focar nos próximos 10, 15 minutos só dessa parte. E aqui a Liz vai falar sobre o tratamento sistêmico do radionucleotídeo. Receptores da somatostatina, os tumores neuroendócrinos, eles são superexpressos em somatostatina, e existe um efeito antitumoral de análise de somatostatina diretamente mediado pelos receptores. Somatostatina gruda nos receptores, bloqueiam a divisão celular, seja diretamente ou indiretamente através de inibição de fatores antiproliferativos e antiangiogênicos. Vários estudos de fase 2 com análise de somatostatina. Obviamente tem um bias, muitos viés nos estudos de fase 2. Então, antes do estudo de fase 3 que eu vou mostrar adiante, é interessante que dá para notar nessa compilação de vários estudos de fase 2, seja com alperotídeo, com lanperotídeo, que o índice de resposta completa é extremamente baixo, mesmo o índice de resposta parcial é baixo. O que se notou mais nesses estudos de fase 2 é um período, uma estabilidade de doença, ou período livre de progressão, vamos dizer assim, que é a maioria dos endpoints dos estudos de fase 3, e não resposta em sobrevida, porque é muito difícil, em uma doença muito prolongada, você ter um objetivo primário, a sobrevida, ou então a resposta. Então, o período livre de progressão é, em geral, o endpoint primário desses estudos. O primeiro estudo que eu quero mostrar, é o PROMID. Esse estudo PROMID, ele foi reportado faz uns 2 anos e meio, 3 anos, e esse estudo simplesmente foram selecionados pacientes com tumores midgut no intestino, não pancreáticos, onde foram randomizados entre um braço com alperotídeo de longa duração, long acting release, uma vez por mês, a cada 4 semanas, uma vez por mês, ou placebo. É um estudo pequeno, na verdade é um estudo randomizado de fase 2, não um estudo de fase 3, onde um pequeno número de pacientes, 42, 43 pacientes em cada braço, placebo e somatostatina, onde o endpoint primário é tempo de progressão do tumor. E aqui os senhores veem que realmente isso aqui bateu de 10 a 0, com um P de 0.000, hazard ratio de 0.34, onde os pacientes submetidos ao tratamento com somatostatina, alperotídeo, uma vez por mês, o período livre de progressão é extremamente mais alongado do que os pacientes que... Isso não necessariamente implica em sobrevida desses pacientes. Pode implicar em bem-estar, em qualidade de vida, porque eles ficam isentos de menos frequentemente acometidos de sintomas da doença. A sobrevida em si ainda não foi atingida, não se sabe se existe aumento de sobrevida. Em relação à terapia-alvo, o que surgiu agora nos últimos 2 anos, isso foi publicado no New England Journal of Medicine em 2011, o sunitinib. O sunitinib
é uma molécula que ela inibe uma tirosina quinase, e essa tirosina quinase mais específica atuando na angiogênese. Essa enzima tirosina quinase ela é importante na mediação dos VEGF-R para angiogênese. Então, estudos de fase 1, alguns estudos já notaram respostas que nunca se viram, principalmente em tumor neuroendócrino pancreático, como esse caso aqui, uma resposta impressionante. E desses estudos de fase 1, levaram a ter um estudo de fase 2, mas finalmente essa publicação no New England é um estudo de fase 3, onde foram selecionados pacientes só com tumores neuroendócrinos pancreáticos, tá? 171 pacientes, onde foram sorteados sunitinib, que é uma droga que a gente usa para câncer de rim, para outras coisas, e o braço placebo. E aqui os senhores veem que o objetivo primário é a sobrevida livre de progressão. Sobrevida livre de progressão. O objetivo secundário, sobrevida global, resposta e outras. E a mesma coisa, a gente vê uma sobrevida livre de progressão de 11 meses no braço que tomou o sunitinib, versus 5,5 meses, com um hazard ratio de 0,42 e um P muito significativo. A mesma coisa agora, índice de resposta pífio, muito poucas respostas. E resposta parcial, aqui mais resposta completa, dá 9%. Isso é muito ruim, né, quando a gente fala em tratamento oncológico. Então, quando a gente quer resposta mesmo, diminuição através do RECIST, é muito pouca a chance de resposta. Mas a gente tem mesmo período livre de progressão ou estabilidade de doença. Esse é um dos casos que teve a resposta, aqui, tumor bastante vascularizado, e onde teve, pelo RECIST, que está incluído nesse número de pacientes publicados, uma resposta completa. E a sobrevida ainda não foi alcançada, um período muito comprido de avaliação, então não foi comparável. Então, esse conceito é importante, que o sunitinib ele tem um período de progressão sem resposta e a gente não sabe qual o impacto de sobrevida. A mesma coisa do que a somatostatina usada isoladamente. Outra molécula que se usa, e é muito interessante, é o everolimus. Ele também é uma molécula que interage no mTOR, e o mTOR que é um local onde tem várias, um local de cascata de desencadeamento de proliferação celular, angiogênese, uma série de coisas. E tem esse estudo muito importante que começou, o Radiant 2, é um estudo também de fase 3. Voltando um pouquinho para trás, o sunitinib ele foi autorizado pelo FDA para tratamento de tumor neuroendócrino pancreático, baseado em PFS, em sobrevida livre de progressão. Ele muda um paradigma, porque o FDA, classicamente, ele autoriza as drogas baseado em sobrevida. Então, isso é uma mudança de paradigma de autorização de droga baseado em sobrevida livre de progressão. Aqui é a mesma coisa. O modelo aqui não é tumor pancreático, é do intestino delgado e colo, e tem dois braços. Um é o somatostatina, outra somatostatina mais o everolimus. E o endpoint primário, sobrevida livre de progressão. Então, isso que foi apresentado no ano passado. Esse é o esquema do trabalho, né? É um fase 3, 430 pacientes com tumores avançados neuroendócrinos, tá? E alguns com síndrome carcinóide, um grupo com somatostatina mais everolimus versus somatostatina. E o endpoint primário, período livre de progressão. Mesma coisa, se colocando o everolimus via oral, com a somatostatina, um período livre de progressão maior e significativo, com hazard ratio de 0,77. Esse é um outro estudo de everolimus, e esse estudo levou à aprovação do everolimus para câncer neuroendócrino pancreático. Aqui é só câncer neuroendócrino pancreático, é o Radiant 3, 410 pacientes,
Endpoint, a mesma coisa, sobrevida livre de progressão, não sobrevida global ou resposta. Mesma coisa, o Radiant 3, os pacientes elegíveis são com doença neuroendócrina pancreática, a randomização, um grupo everolimus 10 mg por dia, via oral, outro placebo, o endpoint período de progressão pelo RECIST e objetivos secundários, seriam resposta, duração de resposta, sobrevida global, segurança, estudo publicado pelo James Young e Andy Anderson no ano passado. E aqui a mesma coisa, período livre de progressão, muito significativamente superior no braço, tomando everolimus em relação ao placebo. Sobrevida global, nós não temos ainda a resposta, porque provavelmente, pelo menos até então, não há uma diferença de sobrevida global. Aqui a mesma coisa, a chance de resposta é pequena, 10% de resposta, e a estabilização da doença é superior ao placebo. Tem várias drogas nesse mesmo modelo em estudo, sorafenib, pasomapamib, tenserolimus, o bevacizumab, que a gente usa desde 2004, no câncer de cólon, em outras neoplasias, enfim. A tendência hoje em dia é sair da quimioterapia e usar drogas-alvos e terapia biológica. Então, para a gente resumir o que eu falei tudo, o que existe hoje? Para tumor neuroendócrino pancreático, autorizado e estándar já, autorizado tanto no FDA como aqui no Brasil também, a gente pode usar o sunitinib, onde a gente pretende um período livre de progressão para a doença. O doente para com a doença e vive bem, e se tiver uma tolerância boa. E o everolimus, tanto um como o outro, é uma opção para se usar nesses pacientes com tumor neuroendócrino pancreático. Outros tumores neuroendócrinos, podemos usar a somatostatina, tá? Também, ou a somatostatina mais o everolimus, com também período livre de progressão superior. Quimioterapia. Não, a quimioterapia não funciona, não é verdade que a quimioterapia não funciona nesses pacientes. A gente tem que dividir. O tumor neuroendócrino pancreático responde, ele é diferente dos outros, ele tem resposta. O tumor neuroendócrino pancreático, inclusive uma publicação recente, pequeno número de pacientes, publicação recente com temozoloramida e a capecitabina, 70% de resposta. Os senhores olham aqui, são estudos de fase 2, é impossível fazer estudo de fase 3 com quimioterapia, é muito difícil. Mas olha, o índice de resposta não é expressivo. Tá? Tumores neuroendócrinos outros, taxa de resposta é menor. Então, provavelmente existe alguma diferença na atividade quimioterápica em tumor neuroendócrino pancreático ou de outro local. Que aí sim eu concordo e realmente a chance de melhora é menor. Então, para resumir tudo, existe esse organograma, essa direção de tratamento dada pelo Robert, que os senhores conhecem todos, provavelmente da Universidade de Uppsala, né, que publicou muito do organograma. Então, esse organograma, ou seja, quando a doença é metastática e ressecável, a gente tem que diferenciar muito bem se é o G1, G2, G3, baseado no índice do KI67. Tá? Esse grupo ele é classificado como bem diferenciado. Esse aqui é para oncologista, aqui é terapia. Então, aqui nós temos o seguinte: pode ser uma conduta expectante, aí varia conforme o paciente. Pode ser usado a somatostatina mensal, pode usar combinações. Eu não falei sobre interferon, que é menos utilizado hoje em dia. Somatostatina mais everolimus, sunitinib ou everolimus. Essas associações. O bem diferenciado, mas com KI67 maior, pode ser usado em terapia. Pode ser usado no creatinib, everolimus, sunitinib. E pode ser usado em cirurgia, para tirar tumor, debulking, tirar cintoredução, embolização, radiofrequência e cirurgia para tirar tumor. O pouco diferenciado, esquece que não responde. Então, tem que ser químio e químio baseada principalmente em platina. Esse grupo aqui, que vocês têm um espaço para o tratamento, com o UTS, o ITER, enfim. Né?
Então, esse é a fatia. Então, na verdade, isso aí é um quebra-cabeça, é uma doença heterogênea. A gente chama de tumor neuroendócrino, mas tumor neuroendócrino é um saco de gato mesmo. Realmente são muitas doenças dentro de um nome só, e é um quebra-cabeça que vai ter que ir juntando os pedaços, até conseguir, sei lá, no futuro, achar uma solução melhor do que hoje em dia. Né? Eu só queria agradecer, que tem vários slides que eu chupei dos amigos aí. Tá? Obrigado.